Sidão, nosso carinho para você, Sidão. Cido, a gente quer lembrar do seu pai aqui com muita saudade, mas também com a nossa oração, viu? Só estou dizendo para vocês, o Cido... Vem cá, Cido. O Cido passou, a família do Cido passou por esses dias momentos muito tristes, muito difíceis mesmo. Primeiro nós tivemos o seu irmão que foi vítima de um acidente e faleceu. Passado alguns dias, o Sidão teve o seu pai que estava internado e depois de internado, seu pai, depois de muitos dias no hospital, né, passou pelo trauma de perder um filho também. O Cido também vê seu pai falecer praticamente há uma semana. Queria que a nossa solidariedade, a nossa oração por você, todos nós temos rezado muito por você. É um dos momentos mais difíceis, porque depois que a gente sai de um trauma, a gente passa por outro e é um momento muito difícil. A nossa oração para toda a família, para você, porque é assim que a gente vai conseguir ficar de pé. A única forma da gente ficar de pé e humanamente a gente resistir, né, a esse momento da morte de quem a gente ama é pela fé, tá certo? Pode ter certeza, tá? Eu quis trazer você aqui para que o Brasil inteiro veja você e reze por você e reze pela sua família. Reze por sua família que está passando por momentos, numa diferença de um mês somente, uma dor tão grande de perder o seu irmão e de perder também seu pai. Perder não, a gente não perde, a gente devolve para Jesus aquilo que é dele, aquilo que é totalmente dele, tá bom? Obrigado, Padre. Bom? Obrigado. Deus abençoe, Amém. tá? Obrigado. Tá bom? Tá bom? A gente reza mesmo. E peço a vocês que rezem. Rezem pelas pessoas que passam pelo momento da dor, do sofrimento, tá bom? E principalmente pelo nosso amigo, o Cido, aqui na Rede Vida, tá bom? Gente, o Papo Reto de hoje, a gente vai falar sobre o uso de câmeras nas fardas policiais. É um recurso interessante, muito interessante mesmo. Roda o VT para a gente entender e depois a gente vai conversar com um coautor das pesquisas sobre o uso da câmera, tá bom? Estudos realizados pelas universidades Warwick, Queen Mary e London School of Economics, todas do Reino Unido, e pela PUC-Rio, daqui do Brasil, mostram que o uso de câmeras em fardas policiais apresenta melhorias no dia a dia dos oficiais. Tal experimento está sendo praticado em conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina e apresentou resultados positivos. Com as câmeras ligadas, a necessidade do uso de força em abordagens reduziu em 61,2%. Quando falamos de força, incluímos o uso de armas letais, não letais e algemas. Não apenas na questão da abordagem, mas um exemplo onde o uso das câmeras surtiu efeito foram com os casos de violência doméstica, em que o aumento de denúncias subiu para 67,5%. Mostrando que, muito provavelmente, as denúncias deixavam de acontecer com medo de não haver provas. Todavia, o projeto tem seu lado pouco positivo, já que os policiais pedem pelo sigilo do que é filmado e também pedem para que os próprios agentes acionem a câmera sem que a mesma faça isso automaticamente. O Papo Reto de hoje abordará essa novidade. Acompanhe! Muito bem, interessante, eu acho muito interessante falar sobre isso, principalmente porque pela pesquisa a gente vê que o uso da força e o uso também de outros recursos diminuiu, né? Eu vou conversar agora com o Daniel Barbosa. O Daniel Barbosa é coautor da pesquisa sobre câmeras em fardas policiais. Olha que interessante isso, olha que interessante. O Daniel, ele é pesquisador pela Universidade PUC do Rio, graduado em Economia pela PUC também do Rio e coautor dessa pesquisa sobre câmeras em fardas policiais. Eu recebo com muita alegria, agradeço já de antemão, Daniel Barbosa de estar aqui conosco. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Padre. É um prazer estar presente no programa de vocês para conversar sobre o nosso projeto que vem dando bastante repercussão. Eu acredito que tem um impacto significativo sobre a formulação de políticas públicas em policiamento no Brasil. Ô Daniel, eu quero começar perguntando para você, o uso de câmeras, ele já é uma unanimidade no Brasil, no mundo, ou só alguns lugares que se usa câmera ainda nas fardas dos policiais?
Geralmente o uso de câmeras ele é atribuição dos próprios estados, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, são os estados responsáveis pelo policiamento, então tem sempre que partir deles. E momentos políticos e também alegações de uso excessivo de força acabam demandando novas tecnologias que melhorem o policiamento. Então, o que a gente está vendo, em geral, é que em países desenvolvidos, como é o caso do Reino Unido, nos Estados Unidos, está tendo uma implementação massiva. Aqui no Brasil, como você mesmo mencionou no início, São Paulo já tem 3.000 câmeras funcionando, vai licitar mais 7.000 no ano que vem. E lá em Santa Catarina já são 2.500 câmeras. A perspectiva é que esse número só aumente. Ah, que interessante. Ô Daniel, e como que essa pesquisa que você faz começou e por que também que foi motivado a fazer essa pesquisa, Daniel? Não, justamente essas alegações de uso excessivo de força, né? Acho que um exemplo muito emblemático foi o caso do George Floyd nos Estados Unidos, Sim. Movimentos do Black Lives Matter, todos demandavam novas tecnologias que documentassem melhor a interação que estava ocorrendo entre o policial e o cidadão no evento, né? Que geralmente você não consegue ter uma visibilidade sobre o que ocorre e a evidência acaba sendo uma coisa muito na parte da fala, sem ter uma documentação de fato. Então as câmeras, elas sempre foram divulgadas como uma maneira de você conseguir ajudar tanto o policial, que se ele precisasse de fato utilizar a força, estaria documentado e estaria livre de qualquer acusação, e também pro lado do indivíduo, né, que ele saberia que o policial estava usando câmera, que iria se comportar da forma devida, o indivíduo também poderia restringir a ação dele. E por esse lado, a gente sempre achou que a câmera fosse ter um efeito. Os estudos anteriores ao nosso sempre indicavam efeitos nulos das câmeras. Então, a comunidade científica e os formuladores de políticas públicas ficavam dentro de um impasse. A gente acha que é uma tecnologia que funciona, os estudos preliminares sugerem que não funcionam, então exatamente como a gente vai fazer. E como a maioria dos estudos tinham sido feitos no Reino Unido, nos Estados Unidos, que são contextos com índices de violência muito menores do que em países do sul global, a gente teve a oportunidade de estabelecer essa parceria com a Polícia Militar lá de Santa Catarina, no Instituto Igarapé, e fazer o primeiro estudo do tipo num país subdesenvolvido, que é esse que a gente está publicando agora. Vocês usaram a Polícia Militar de Santa Catarina, então, para fazer o estudo? Exatamente, foi uma parceria implementada com eles, já era um desejo da Polícia Militar de Santa Catarina de estar adotando novas tecnologias a partir do Inova PMSC, que é o setor deles de inovações, e eles sempre tiveram esse desejo de avaliar políticas públicas que eles estavam implementando de uma maneira tecnicamente rigorosa, né, com validade científica, para de fato avaliar se o dinheiro que está sendo empregado na política tem o retorno esperado ou não. Ô Daniel, e o resultado foi, a diminuição foi relevante, a diminuição do uso da força mais, da força mais bruta e tal, foi relevante para a pesquisa? O que você acha, como pesquisador, como cientista? Não, sem dúvida. A gente encontra esse efeito de redução de 61,2%, né? E no caso a gente está olhando para a probabilidade de que algum evento tenha um emprego de uso de força pelo policial, que isso pode envolver uso de força física, uso de força não letal, como seja cacetete, spray de pimenta, até mesmo uso de força letal, né? Como disparos de arma de fogo. E sempre existe o que os policistas chamam da doutrina do uso progressivo, mas também do uso proporcional da força, né? Que o policial tem que responder de acordo com o que a ocorrência está demandando. E o que a gente encontra é que tem essa redução de 61,2%, e além disso, várias outras coisas interessantes também a gente encontra. Por exemplo, o número de acusações de desacato, desobediência e resistência ao policial diminui bastante, a utilização de algemas, o número de pessoas presas também diminui. E uma outra coisa que eu acho muito importante, em diferença dos outros estudos realizados anteriormente, é a melhoria na qualidade dos dados. O policial usa a câmera, ele fica mais atento sobre a dinâmica do evento e passa a preencher melhor os boletins de ocorrência, passa a reportar mais vítimas, que é uma coisa que a gente não observaria antes, caso não tivesse a câmera presente no evento. Nossa, mas 61% é muita coisa, é um dado muito importante mesmo, porque o uso de uma diminuição como essa é surpreendente.
Sem dúvidas, e uma das coisas mais legais do nosso estudo é que a gente não fala só como tem o efeito, se tem efeito, mas também quando que esse efeito está presente, e a gente vê justamente que são nas ocorrências de baixa intensidade. Sei. Que baixa intensidade a gente classifica, né, uma própria classificação interna da Polícia Militar, que justifica se tem algum suspeito no local, se o suspeito está armado, se tem vítimas, se tem risco de tumulto. E quando a gente classifica como baixa intensidade, é que esse efeito é justamente presente. São justamente situações cotidianas, como a gente vai ver que é um atrito verbal, uma discussão, um conflito de trânsito, perturbação do sossego alheio. São nessas situações que, se você tiver uma cooperação entre a polícia e o cidadão, você evita que tenha o escalonamento da violência, né? Ou seja, coisas podem ser resolvidas de forma pacífica. E o que a gente está vendo é que esse efeito que a gente encontra é justamente das câmeras diminuírem a violência quando ela não é necessária, ou seja, nessas situações de baixa intensidade. Muito interessante. Você me dá uma licencinha? A gente está falando sobre uma pesquisa muito interessante, relevante, sobre a questão do uso da câmera nas fardas policiais. Ô Daniel, eu queria perguntar para você, tecnicamente, como é que funciona esse uso da câmera? Eu pergunto, quem aciona, as imagens são protegidas, se não são protegidas, elas têm, o policial pode ter acesso àquela imagem, ele pode apagar, não pode apagar, como é que funciona essa câmera? Perfeito, Pedro. Essa é uma questão muito discutida dentro dessa tecnologia, porque varia muito de implementação para implementação, de departamento policial para departamento policial. No contexto do nosso estudo, o protocolo era de que o policial acionasse a câmera quando fosse ter algum contato com o cidadão, né? No caso, por exemplo, ele está dentro da viatura se deslocando para uma ocorrência, ou então ele visualizou alguma ocorrência na rua, ele vai e aciona a câmera, e ele sempre tentar verbalizar para o cidadão que a ocorrência está sendo gravada, né? O protocolo inicial era esse. Sim. Dentro do nosso estudo, né, que foi de setembro de 2018 até dezembro de 2018, e depois, em 2019, já com a entrada de todas as câmeras em Santa Catarina, já mudou para outro tipo de acionamento, que é o acionamento automático, que é como está sendo também implementado hoje em dia no estado de São Paulo. E essa é uma discussão muito em aberto ainda na literatura em geral e também porque isso gera um debate dentro do policial, né? Se eu estou com a câmera que vai estar acionada a todo momento, qual tipo de interação que isso vai estar gravando, mas, por outro lado, a gente também quer que a sociedade tenha acesso, de fato, àquela imagem, né, quando necessário, ou seja, mediante a demanda daquela... Né? Se a sociedade demanda, não vai ser no caso do tipo, eu quero olhar uma ocorrência específica, mas no caso, uma ocorrência dentro da esfera judicial e que ali precisa servir como prova. Então a gente quer inibir o máximo possível que o policial tenha a capacidade de acionar quando ele deseja poder manipular isso. Sim, mas sim. no caso que a gente encontrou no nosso estudo foi que o acionamento foi excelente, teve super cumprimento por parte dos policiais de Santa Catarina, então foi realmente uma tecnologia amplamente adotada pela corporação e isso teve um sucesso bastante alto. Com relação à privacidade dos dados, esses dados eles são armazenados em centrais que são protegidas, somente a equipe especificamente do Comando Geral pode extrair os dados mediante pedidos do Ministério Público, então essa questão de privacidade dos dados ela costuma ser bem preservada. E claro, sim, sempre vazamentos internos ocorrem, mas assim, a gente nunca tem a ver com isso, realmente acho que tanto a equipe de pesquisa, todas as corporações estão ultra preocupadas com isso e o armazenamento desses dados que é um pouquinho mais difícil, que demanda muita capacidade de armazenamento, né, dos servidores. Daniel, você citou 2 países, Estados Unidos e a Inglaterra, que já fazem uso dessa tecnologia. Existe uma pesquisa similar a essa que vocês fizeram lá? E se existe, ela também mostrou mudanças reais? Então, existem diversas pesquisas, diversas avaliações de impacto de câmeras policiais nesses países. E a gente tem diferenças metodológicas significativas em relação a esses estudos anteriores e também diferenças contextuais, né? Diferenças contextuais, como eu tinha colocado antes,
são, por exemplo, Santa Catarina, nós sabemos que é um dos estados do Brasil com menores índices de violência, mas se você for comparar isso com relação a médias internacionais, é um número muito mais alto do que no Reino Unido, por exemplo. Então o contexto ele importa muito para se a câmera vai conseguir ter esse efeito ou não. E, por outro lado, essas diferenças metodológicas a gente está olhando sempre no nível do evento policial, né? No nível do despacho, como a gente gosta de colocar, que é exatamente no nível que ocorre a interação entre o policial e o indivíduo. É o nível da abordagem, é o nível da ocorrência, e esses estudos, geralmente, eles estão sempre olhando ou para o policial, fazendo agregações de dados diferentes, ou então olhando os entornos. Então, a gente consegue bem exatamente ali onde a ação policial está ocorrendo para exatamente comparar o evento onde tem uma câmera presente com o evento que não tem uma câmera presente e tá tendo certeza que eles são amplamente comparáveis entre si, fora o fato de um ter uma câmera e o outro não ter. Daniel, você acha que essa pesquisa de vocês, o estudo de vocês, que é tão acurado e tão científico, pode ajudar as outros estados também, e outros países também, a de repente adotar o mesmo sistema? Sem dúvidas, a gente espera que o estudo cada vez mais tenha repercussão, conversando com formuladores de políticas para tentar sempre incentivar, né? Que eu acho que o que a nossa pesquisa primeiro está documentando é que as câmeras têm um bom custo-benefício, em termos assim, a gente consegue reduzir o uso de força física, melhora a documentação, mas a gente também tem que estar sempre em debate com os formuladores de política, né? com estados, com as próprias polícias, para tentar entender quais os contextos que isso vai ser implementado e como vai ser implementado, porque o custo das câmeras ele é significativo e também tem que entender como que os policiais vão se comportar com essa tecnologia, né? Essa questão do protocolo, onde vai ser colocado na farda, que foi uma discussão que a gente teve em Santa Catarina por um tempo, até de fato achar a maneira adequada de acoplar a câmera no colete, exatamente. Então, tem que estar sempre assim para tentar achar o melhor custo-benefício para os policiais e para a sociedade como um todo. Daniel Barbosa, muito obrigado, quero agradecer, obrigado pela sua presença, obrigado por esclarecer e trazer para a gente algo tão importante, eu acho que muito importante mesmo para toda a população. Eu quero agradecer e quero dar os contatos aqui do Daniel, atenção, no Twitter, né, se alguém quiser entrar em contato e também ter acesso às pesquisas também, olha, @Barbosa_DAC, DAC, né, @Barbosa_DAC no Twitter. E também você pode entrar em contato com ele pelo e-mail daniel.adrianocb@gmail.com daniel.adrianocb@gmail.com. Daniel, muito obrigado, viu? Obrigado por dispor do seu tempo para estar conosco aqui nessa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, padre. Foi um prazer e sempre que quiserem, será um prazer estar aqui presente. A gente vai chamar outras vezes, sim, com certeza. Obrigado. Olha aí que beleza.